Bem-vindo ao meu canal. Aqui vamos explorar tudo sobre doenças, como preveni-las, tratá-las e viver melhor com elas. Fique à vontade para aprender e compartilhar conhecimentos. Diabetes. Tudo o que você precisa saber. O diabetes é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e pode impactar de forma significativa a qualidade de vida dos indivíduos. Trata-se de uma condição metabólica que afeta a forma como o corpo utiliza a glicose, um dos principais nutrientes que obtemos dos alimentos. Neste vídeo, vamos explorar todos os aspectos do diabetes, incluindo sua origem, os diferentes tipos da doença, a história de suas descobertas, sinais e sintomas, tratamentos disponíveis, complicações, além de algumas curiosidades e até teorias da conspiração. Origem do diabetes. A palavra diabetes tem suas raízes no grego antigo, proveniente do termo diabainen, que significa passar através, uma referência ao sintoma clássico da doença, a eliminação excessiva de urina. Os primeiros registros sobre diabetes vêm da antiguidade, onde médicos egípcios e indianos notaram que a urina de algumas pessoas tinha um sabor doce, o que atraía formigas. Mais tarde, no século XVII, o médico britânico Thomas Willis acrescentou o termo mellitus, que significa doce como mel, para descrever a doença. Isso ocorre porque a glicose presente na urina conferia um sabor doce. Tipos de diabetes. Existem 3 tipos principais de diabetes, cada um com características e formas de tratamento distintas. 1. Diabetes tipo 1. Este é um tipo de diabetes autoimune, onde o sistema imunológico do corpo ataca as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Essa forma de diabetes é mais comum em crianças e jovens adultos, e os indivíduos com diabetes tipo 1 precisam tomar insulina diariamente para controlar os níveis de glicose no sangue. Diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, o corpo se torna resistente à insulina, ou seja, as células não respondem adequadamente a ela. Este tipo está frequentemente associado a fatores como obesidade, sedentarismo e uma dieta desequilibrada. O tratamento geralmente envolve mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma dieta saudável, prática de exercícios físicos regulares e, em alguns casos, medicamentos para ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue. 3. Diabetes gestacional. Este tipo de diabetes ocorre durante a gravidez e geralmente desaparece após o parto. No entanto, ele aumenta o risco de a mãe e o bebê desenvolverem diabetes tipo 2 mais tarde na vida. Mulheres que tiveram diabetes gestacional precisam de monitoramento contínuo, já que a condição pode afetar a saúde materna e fetal. O primeiro caso de diabetes no Brasil, os primeiros casos documentados de diabetes surgiram no início do século XX. No entanto, foi só nas décadas seguintes que a doença passou a ser amplamente reconhecida e tratada de forma mais eficaz, especialmente com o avanço dos tratamentos e a popularização do conhecimento médico. Quem descobriu a insulina? A descoberta da insulina, um marco crucial no tratamento do diabetes, ocorreu em 1921 por Frederick Banting e Charles Best. Esse avanço revolucionário permitiu que pessoas com diabetes tipo 1 vivessem mais tempo e com melhor qualidade de vida, já que a insulina se tornou essencial para controlar a glicose no sangue de pacientes com essa condição. Sinais e sintomas comuns. Os sinais mais comuns de diabetes incluem sede excessiva, polipsia. Uma das consequências do excesso de glicose no sangue é a desidratação, o que leva à sede intensa. Urina em grande quantidade, poliúria. A eliminação excessiva de urina é um sintoma clássico, causado pela tentativa do corpo de eliminar o excesso de glicose. Fome constante, polifagia. Quando as células não conseguem utilizar a glicose adequadamente, o corpo tenta compensar com mais ingestão de alimentos. Perda de peso inexplicável. Embora a pessoa coma mais, o corpo pode começar a queimar gordura e músculo como fonte de energia, resultando em perda de peso. Cansaço extremo. A dificuldade das células em absorver glicose para produzir energia pode causar uma sensação de fadiga constante. Visão turva. O excesso de glicose pode afetar os olhos, causando visão embaçada. Tratamento e medicamentos. O tratamento do diabetes varia conforme o tipo da doença. Diabetes tipo 1. A insulina é essencial para o controle da glicose no sangue. Os pacientes com tipo 1 devem monitorar os níveis de glicose e fazer aplicações diárias de insulina.
Diabetes tipo 2. Inicialmente, mudanças no estilo de vida, como uma dieta equilibrada e aumento da atividade física, são recomendadas. Quando necessário, medicamentos como a metformina podem ser prescritos para ajudar a controlar os níveis de glicose. Em alguns casos, insulina também pode ser necessária. Diabetes gestacional. O controle rigoroso da dieta é fundamental e, em alguns casos, a insulina também pode ser indicada. Preconceitos e sofrimento psicológico. Infelizmente, muitos diabéticos enfrentam preconceito e desinformação sobre a doença. Comentários como "foi falta de cuidado" ou a associação da doença exclusivamente à obesidade podem gerar culpa e sofrimento psicológico, agravando o impacto emocional da condição. A educação sobre o diabetes é fundamental para combater esses estigmas. Diabetes e Covid-19. Embora o diabetes não seja uma doença contagiosa, os pacientes diabéticos foram especialmente vulneráveis durante a pandemia de Covid-19. Devido ao risco aumentado de complicações graves, muitos diabéticos tiveram que adotar medidas rigorosas de distanciamento social e monitoramento da saúde. Prevenção e controle. Prevenir o diabetes tipo 2 envolve a adoção de hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada e evitar alimentos ricos em açúcares e carboidratos refinados. Praticar exercícios físicos regularmente para ajudar a controlar o peso e aumentar a sensibilidade à insulina. Evitar o sedentarismo e o consumo excessivo de álcool. Complicações do diabetes. Se não for adequadamente controlado, o diabetes pode levar a uma série de complicações graves, incluindo retinopatia diabética, danos aos vasos sanguíneos da retina que podem levar à cegueira, neuropatia diabética, danos aos nervos, especialmente nas extremidades, que podem causar dor, formigamento e perda de sensibilidade, doenças cardiovasculares. O risco de infarto, derrame e outros problemas do coração é maior em diabéticos. Insuficiência renal. O diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal, que pode exigir diálise. Amputações. Devido à má circulação e neuropatia, os diabéticos têm maior risco de infecções e amputações, principalmente nas pernas e pés. A cura para o diabetes. Atualmente, não há cura definitiva para o diabetes, mas os avanços na medicina têm mostrado resultados promissores. Pesquisas em terapia gênica, transplante de células beta e outros tratamentos inovadores estão sendo estudados para melhorar o controle da doença e, quem sabe, encontrar uma cura no futuro. Impacto social e acesso ao tratamento. Embora o diabetes afete pessoas de todas as classes sociais, os indivíduos de baixa renda enfrentam maiores dificuldades no acesso a medicamentos e tratamentos adequados. Isso resulta em um agravamento das condições de saúde, tornando-se um desafio ainda maior para muitas comunidades. No Brasil, diversos hospitais se destacam como referências no tratamento do diabetes, oferecendo serviços especializados e suporte abrangente aos pacientes. Aqui estão alguns dos principais centros de referência. Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, Brasil. O Centro de Diabetes do Sírio-Libanês oferece atendimento completo, com uma equipe multidisciplinar que inclui médicos de diversas especialidades, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais, visando atender às necessidades específicas de pacientes com diabetes. Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo, Brasil. O hospital possui uma equipe especializada em diabetes, pronta para oferecer os melhores e mais avançados tratamentos, além de uma ampla estrutura para a realização de diversos exames. Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, HGG, Goiânia, Brasil. Referência no tratamento de pacientes com diabetes. O HGG oferece atendimento completo com uma equipe multidisciplinar, incluindo endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Hospital Jambitar, Belém, Brasil. O HJOB é referência estadual no tratamento de diabetes, atendendo pacientes com todos os tipos da doença e oferecendo procedimentos especializados. Hospital Universitário João de Barros Barreto, Belém, Brasil. Referência no atendimento em endocrinologia e diabetes. O hospital desenvolve programas de extensão voltados ao paciente diabético, oferecendo suporte especializado. Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, Brasil. O hospital possui serviços de alta complexidade, incluindo atendimento especializado para pacientes com diabetes, oferecendo suporte integral no manejo da doença. Esses hospitais desempenham um papel crucial no manejo do diabetes no Brasil, proporcionando atendimento de qualidade
e contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos pacientes. Estatísticas de mortalidade por diabetes no Brasil. Número de casos. O Brasil ocupa a 5ª posição mundial em número de casos de diabetes, com aproximadamente 16,8 milhões de adultos diagnosticados, representando 6,9% da população nacional. Mortalidade. Em 2021, o país registrou mais de 214 mil mortes por diabetes entre pessoas de 20 a 79 anos. Mortalidade por diabetes tipo 1 não diagnosticado. Especialistas apontam que o Brasil ocupa o 2º lugar mundial em número de mortes por diabetes tipo 1 não diagnosticado. País com maior número de casos e mortes por diabetes. A China lidera globalmente em número de casos de diabetes, com aproximadamente 140,9 milhões de pessoas afetadas. É importante destacar que, embora a China tenha o maior número absoluto de casos, a Índia apresenta uma prevalência proporcionalmente alta, com 74,2 milhões de casos. Essas estatísticas ressaltam a necessidade urgente de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado do diabetes, tanto no Brasil quanto globalmente, para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O suicídio entre pessoas com diabetes é um tema preocupante, especialmente devido à relação da doença com questões de saúde mental, como depressão e ansiedade. O controle constante da glicose, as complicações físicas e o estigma podem aumentar o risco de sofrimento psicológico, o que eleva as taxas de suicídio. Embora não existam dados específicos sobre suicídios relacionados ao diabetes no Brasil, pesquisas mostram que pessoas com diabetes têm maior risco de depressão e suicídio. A carga emocional da doença, o medo das complicações e a pressão externa podem gerar sentimentos de culpa e isolamento. A saúde mental deve ser parte do tratamento, com suporte psicológico para reduzir os riscos. O apoio contínuo, a educação e a conscientização são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e prevenir suicídios. Nos últimos anos, houve grandes avanços nas pesquisas sobre diabetes, com foco em novas tecnologias e tratamentos. Aqui estão os principais progressos. 1. Monitoramento contínuo de glicose, CGM. Sensores que permitem acompanhar os níveis de glicose em tempo real, sem picadas nos dedos, facilitando o controle da doença. 2. Pâncreas artificial. Sistemas que combinam monitores de glicose e bombas de insulina para automatizar a administração de insulina, imitando a função do pâncreas saudável. 3. Terapia com células-tronco. Pesquisas estão explorando o uso de células-tronco para criar células beta, que produzem insulina, podendo oferecer uma cura para o diabetes tipo 1. 4. Terapias genéticas. Uso de tecnologias como CRISPR para corrigir defeitos genéticos que afetam a produção de insulina e reprogramar células para produzir insulina. 5. Inteligência artificial. IA está sendo usada para analisar dados de glicose e criar tratamentos personalizados, além de identificar riscos de diabetes tipo 2. 6. Vacinas contra diabetes. Pesquisas estão em andamento para desenvolver vacinas que poderiam prevenir o diabetes tipo 1, protegendo as células beta do pâncreas. 7. Prevenção do diabetes tipo 2. Avanços em aplicativos e dispositivos que ajudam na monitorização de glicose, dieta e exercício, visando prevenir o diabetes tipo 2. Essas inovações trazem novas esperanças, com a promessa de tratamentos mais eficazes e até possíveis curas no futuro. Conclusão. O diabetes é uma doença multifacetada, complexa e que exige um tratamento contínuo e acompanhamento rigoroso. Apesar dos avanços no tratamento, ainda há muito a ser feito para melhorar a vida das pessoas com diabetes. A conscientização sobre a doença, a educação pública e o suporte psicológico são essenciais para garantir que os diabéticos possam viver de maneira mais saudável e sem preconceitos. Com o apoio de governos, instituições de saúde e a sociedade como um todo, podemos avançar para um futuro onde a qualidade de vida das pessoas com diabetes seja significativamente melhorada. Uma teoria da conspiração macabra afirma que grandes farmacêuticas escondem a cura para o diabetes, priorizando lucros com insulina e medicamentos. Segundo os rumores, terapias genéticas e tratamentos naturais eficazes seriam suprimidos para manter pacientes dependentes de produtos lucrativos.
a conspiração fica mais sombria com alegações de cientistas e médicos sendo subornados e até do envolvimento do governo brasileiro, que supostamente ignoraria tratamentos alternativos para preservar contratos lucrativos com essas empresas. Essa narrativa ganhou força em redes sociais e fóruns, alimentada pelo desespero e frustração de quem convive com a doença sem perspectiva de cura. Embora sem provas concretas, a teoria reflete a desconfiança em torno da indústria farmacêutica e as angústias de pacientes que buscam respostas para o futuro da medicina. O caso do coma diabético e o mistério sobrenatural aconteceu na década de 1990, em São Paulo, quando um jovem de 19 anos, em coma devido a uma crise hipoglicêmica severa, despertou relatando uma experiência sobrenatural. Ele descreveu ter visitado um local sombrio, repleto de figuras fantasmagóricas que falavam sobre o sofrimento humano, guiado por uma misteriosa luz. O mistério se intensificou quando outros pacientes com diabetes, internados no mesmo hospital, relataram experiências semelhantes durante estados de coma. Embora médicos tentassem justificar os relatos como efeitos cerebrais causados pela falta de oxigênio, a coincidência intrigou tanto a população quanto os profissionais de saúde. O caso, até hoje, mistura ciência, espiritualidade e fascínio, permanecendo como um dos episódios mais curiosos e assustadores associados ao diabetes no Brasil. A história narra a lenda de Ana, uma mulher do interior do Brasil diagnosticada com diabetes tipo 1, cuja doença foi associada a forças sobrenaturais pela comunidade local. Ana relatava presenças estranhas, sussurros e toques gelados durante suas crises de glicose, até sua morte por complicações do diabetes. Após seu falecimento, eventos paranormais começaram a ocorrer em sua casa. Luzes piscavam, portas batiam sozinhas e objetos eram movidos. A casa ficou conhecida como a Casa de Ana e evitada por todos. Uma jovem chamada Clara, curiosa e cética, decidiu investigar e vivenciou fenômenos aterrorizantes, incluindo a aparição do espírito de Ana. A lenda diz que, em noites de crises diabéticas, sussurros de almas em sofrimento ainda podem ser ouvidos, perpetuando mistério e medo ao redor da história. Se você conhece alguém que luta contra o diabetes ou quer saber mais sobre o tema, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário abaixo. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.